galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez, prazerzão ter você aqui no canal para a gente falar hoje sobre protozoários e protozooses. Vamos trabalhar esse tema super importante em prova aí para vocês. Galera, primeiro é o seguinte, quando a gente fala dos protozoários, é importante lembrar que os protozoários pertencem ao reino protista, que está aparecendo aí para você no quadradinho laranja, tá? Esse reino protista ou protoctista ele engloba também as algas. Só que algas e protozoários são dois grupos de organismos muito diferentes. Então a gente estuda o reino protoctista ou protista separando em dois tópicos, um tópico para protozoários e um tópico para algas. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre os protozoários e sobre as protozooses. Daqui a algumas semanas eu deixo para você no canal uma aula sobre algas, beleza? Então vamos lá trabalhar esses queridões aí protozoários. Quais são as características gerais de um protozoário? Protozoários são organismos eucariotos, ou seja, as células deles são dotadas de núcleo, de envoltório nuclear, o material genético fica ali protegido dentro do núcleo. São organismos também unicelulares, podendo viver livres ou formar colônias, tá? Mas são organismos unicelulares. São heterótrofos, ou seja, não produzem o próprio alimento. Alguns têm vida livre, enquanto outros são parasitários. O primeiro protozoário que você está vendo, vou fazer um xizinho nele aí para você, é o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas ou tripanossomise, e é um protozoário parasita. O de baixo é o Paramecium, protozoário ciliado, de vida livre, alimenta-se de partículas do meio, não causa nenhum tipo de mal ao ser humano, tá? E é um protozoário aí, então, portanto, de vida livre não parasitária. Joia? Os protozoários, de maneira geral, são polimórficos, ou seja, apresentam diferentes formas ao longo do seu ciclo de vida. Quando a gente falar de algumas doenças aqui, eu vou te apresentar algumas dessas formas, tá? Então, eles são polimórficos, podem apresentar diferentes formas durante o ciclo de vida. Galerite, esse grupo, os protozoários, eles são classificados em 4 categorias de acordo com a sua estrutura de locomoção. Então a gente classifica os protozoários de acordo com a locomoção em primeiro grupo aí, os flagelados ou mastigóforos, que são aqueles protozoários dotados de flagelo, tá? Destaque para o Trypanosoma cruzi, para o Leishmania, para a Giardia, para o Trichomona, que são protozoários aí dotados de flagelo. Joia? Tem a galerinha que se locomove usando cílios. Aí o destaque vai para o Paramecium, que é aquele que eu te mostrei ali no primeiro momento, protozoário de água doce, muito famoso pelo vacúolo contrátil ou pulsátil. Se você quer aprender um pouco mais sobre ele, assista a aula de osmose que está aí no canal para você, tá lá dentro do PET do primeiro ano, quando a gente fala de transportes pela membrana, assiste lá para você ficar por dentro. Então a gente tem aí o Paramecium, e o Balantídeo coli, que causa uma doença chamada de balantidiose, que é transmitida aí pelo contato com fezes de porcos, é adquirida, pelo contato de fezes de porcos, é muito comum em tratadores de porco. O balantídeo é um organismo que tem uma relação de comensalismo com os porcos, e quando você ali tem contato direto com os animais, acaba passando a mão ali no local onde o porco esfregou o bumbum, ou passou a mão no chão ali, o chão está cheio de fezes de porco, você pode adquirir esse parasita, não higienizou legal a mão, inseriu na boca, ele vai causar uma infecção intestinal, que é tratável, tá? Pode ficar tranquilo, não mata. É uma doença pouco comum, a gente não vai trabalhar ela isoladamente aqui, mas já aproveito para te falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Além dos ciliados, tem também os risópodes ou sarcodíneos. São aqueles protozoários que se locomovem emitindo pseudópodes. Aí a gente encontra as amebas. As amebas são os principais representantes desse grupo de protozoário, tá? E por último, os chamados esporozoários, que são aqueles protozoários imóveis, que não apresentam nenhuma estrutura de locomoção. Todos deste grupo são parasitas. Todos são parasitas. E o destaque aqui vai para o Plasmodium, ou para os Plasmodiums, que são aí os agentes etiológicos da malária, e para o Toxoplasma gondii, que é o causador da toxoplasmose. Né? Então vamos dar uma olhada aí nas principais protozooses, nas principais doenças causadas por protozoário para você. Lógico que o foco aqui é o Enem, tá?
para quem está fazendo aí ensino superior, tem muito mais detalhes sobre essas doenças que a gente não vai colocar aqui porque o nosso foco é Enem, inclusive com as formas, os ciclos. Nós não vamos entrar tão a fundo nessa questão, porque é mais a nível superior. Nós vamos aqui mais no nível do Enem, que é o grande objetivo nosso ao final deste ano, é conseguir vencer esse desafio. Tenho certeza que comigo aqui você vai vencer, tá? Então vamos dar uma olhada aí na primeira protozoose, não poderia ser diferente. Vamos trabalhar com a doença de Chagas ou tripanossomíase, tá? Que é a mesma coisa. Galerite, o agente etiológico, que é bom a gente frisar esse termo, agente etiológico é quem causa. Então, toda vez que você ouvir a palavra agente etiológico, agente causador, nós estamos falando do organismo responsável pela doença, tá? Então, aqui no caso, quem causa é um protozoário chamado de Trypanosoma cruzi, descoberto aí por um importante médico e sanitarista brasileiro, que foi o Oswaldo Cruz, e ele é transmitido ao homem por um inseto chamado de barbeiro. O barbeiro que está aparecendo aqui do lado para você, ele não é um mosquito, o barbeiro é um percevejo, tá? Então isso tem que ficar bem claro para você aí. Ele não é um mosquitão, tá? Ele é um percevejo. Ele é conhecido no Nordeste como chupança, o pessoal do Nordeste chama de chupança, e o nome científico dele é Triatoma infestans. Outro termo importante para você está aqui, ó, vetor. Tio Igor, o que é o vetor? Vetor é quem transmite, tá? Então, quem causa a doença é o tripanossoma. Quem transmite essa doença ao homem é o barbeiro. Então, o tripanossoma é o agente etiológico, o barbeiro é o vetor, beleza? A transmissão não é feita pela picada do barbeiro. O barbeiro é um inseto hematófago, de hábito noturno, jóia, durante o dia. Ele gosta de ficar escondido em locais aí escuros, úmidos, protegidos da luz, fresquinhos. À noite ele sai para se alimentar de sangue. De noite, pessoas normais cobrem o corpo e deixam a cabeça descoberta. Tem alguns ETs que se embrulham, né? Tem umas múmias do Egito aí que dormem tudo coberta. Mas o normal é você deixar a cabeça descoberta, ele vem e pica a região do rosto. Igor, com a picada, ele já me contamina? Não. O barbeiro tem um intestino muito curto e ele vai liberar formas do Trypanosoma cruzi nas fezes dele. Tá? E para entrar, olha aí, ó, o protozoário precisa da sua ajuda. Igor, como assim? Assim que o barbeiro terminar de picar, ele vai deixar um montinho de bosta, cheio de tripanossoma na sua cara. Que nojo! É assim mesmo, tá? E aí você vai coçar. Ao coçar, a unha provoca pequenas feridas na pele por onde esse protozoário entra, tá? Entrou, ele vai atingir a corrente sanguínea e vai chegar até o coração, principalmente, ou até o fígado. O órgão principalmente afetado é o coração, mas ele pode chegar também até o fígado, tá? Igor, é a única forma de pegar através da picada do barbeiro? Não. A gente pode também ter por meio de transfusões sanguíneas. Não é muito comum hoje em dia, porque há um controle muito rigoroso, né, nas transfusões sanguíneas, no recebimento e na transfusão. Então hoje está muito difícil, mas ainda é possível que alguém pegue dessa forma. Tá? E ela pode também ser vertical. Tio Will, o que é transmissão vertical? É quando a mãe passa para o filho. Ela pode ocorrer também de maneira vertical via cordão umbilical e placenta. Beleza? Tranquilo? Então, ó, o que a gente tem que ficar esperto aqui a respeito dessa doença? Muitas vezes a gente vê em prova os termos hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. Esses termos não se aplicam muito à doença de Chagas. Aqui dentro de protozoário, né, ou dentro de protozoose, a gente vai usar esses dois termos, hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário, só para toxoplasmose e para malária, joia? Para as outras doenças, nós vamos trabalhar com os termos hospedeiro invertebrado e hospedeiro vertebrado, mas não vamos trabalhar por enquanto com os termos hospedeiro definitivo e intermediário, tá joia? Quando chegar na toxoplasmose, quando chegar na malária, que a gente fica habilitado a usar esses termos aqui, aí eu te explico o conceito dos dois. Por enquanto, nós vamos trabalhar com hospedeiro invertebrado e vertebrado, tá joia? Então, o hospedeiro invertebrado do Trypanosoma cruzi é o barbeiro chupança. Agora, ele pode ter vários hospedeiros vertebrados, ó, o homem, o gambá, o tatu, o morcego, ratos, animais domésticos como cachorro e gato, tá? No caso desses últimos aí selecionados para você, ó, a gente também considera que eles são reservatórios naturais. E o que é um reservatório natural?
esse é um termo ainda controverso na medicina. A gente até fala aqui no ensino médio, explica para você, mas ele é bem discutido ainda dentro do setor médico, tá joia? Reservatório natural seria um organismo capaz de portar o parasita sem manifestar sintomas graves da doença. Só que algumas vezes, em alguns casos, alguns reservatórios podem apresentar sintoma grave, inclusive morrer. É o caso dos macacos, que são considerados reservatórios naturais da febre amarela, mas morrem pelo vírus da febre amarela, né? Então, o termo reservatório natural às vezes é confundido com hospedeiro intermediário, não é um termo muito claro ainda, tá? Mas reservatório natural seria um organismo capaz de portar o parasita sem geralmente apresentar sintomas graves da doença, beleza? Vamos dar uma olhada então nos sintomas, ó. O que essa doença causa de sintoma? Taquicardia, que é o batimento acelerado do coração, insuficiência cardíaca, o coração pode ficar, né, ele vai crescendo, ele vai aumentando, ele tem a chamada cardiomegalia, porque esse protozoário ele forma ninhos no coração, ele vai se reproduzindo no coração, e isso causa um inchaço desse órgão, que começa a ter que fazer muita força para bater, e aí começa a bater mais lentamente, vai perdendo potência, até você entrar aí numa parada cardíaca e vira óbito, tá? Pode causar também o inchaço do intestino e o inchaço do esôfago, apesar de não ser comum, e é uma doença para a qual não tem cura. Existe tratamento, mas não existe cura, tá? É importante lembrar que a doença de Chagas ela passa por duas fases. Uma fase chamada de aguda, em que você tem um alto número de parasitas na corrente sanguínea, febre muito alta, e depois entra na chamada fase crônica, em que os parasitas já se instalaram ou no coração ou no fígado, e aí o nível de parasitas no sangue diminui, porém a pessoa começa a sentir as taquicardias, a cardiomegalia, a insuficiência e por aí vai. Então, ó, é uma doença perigosa porque ela não tem cura, não existe vacina. A prevenção desta doença, vamos te mostrar aí, a prevenção, a profilaxia, ela é feita com combate ao vetor. Então você vai aplicar inseticida, colocar tela, mosquiteiro em porta e janela, principalmente se você vive em área rural ou próxima à mata, tá? Você vai trabalhar com esse tipo de instrumentos de prevenção. Você vai também ter um controle, né? Os hospitais, no caso aqui, um controle nas transfusões sanguíneas, que já é feito, beleza? E em alguns casos, olha só, e essa é uma medida profilática específica para a doença de Chagas, falou isso aqui em prova, você pode saber que ela serve para a doença de Chagas, que é a única e exclusiva dela, é a construção das chamadas casas de alvenaria. Vocês estão vendo aí na figura uma casa de pau a pique, que é aquela casa feita de barro e de bambu. Ela racha com o tempo, ela enche de rachadura. Os barbeiros entram nessas rachaduras e aí ficam escondidos durante o dia, se reproduzem. Então essas casas de pau a pique são locais de reprodução de barbeiros, são pontos de reprodução. Então a substituição desse tipo de casa por casa de cimento e tijolo é uma medida profilática, tá? E tem aí um detalhe aparecendo para você, Igor, aqueles casos de pessoas contaminadas pelo barbeiro triturado no caldo de cana ou no açaí. Bom, em conversa com dois professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, o professor Aripuanã e o professor Olavo, tá? Eles me falaram que a ingestão do protozoário por via oral, ou seja, você vai beber aí o protozoário no caldo de cana ou vai comê-lo junto com açaí, não configura doença de Chagas, configura uma outra doença que ainda não tem nome, ainda não foi nomeada, com sintomas diferentes, de atuação muito mais rápida, porque o óbito é muito mais rápido do que pela doença de Chagas, e não é Chagas, joia? Em prova, você ainda pode considerar em algumas questões, vai depender do conceito da questão, tá? Do contexto da questão, desculpa. Mas, na verdade, não é considerado doença de Chagas quando entra por via oral, beleza? Ó, vamos dar uma olhada então na segunda doença, que é a leishmaniose. Na verdade, nós temos dois tipos de leishmaniose. A gente vai ver a primeira, que é a chamada leishmaniose tegumentar. Tegumento é pele, então a gente dá um indicativo de qual órgão é afetado por essa doença, tá? Ela também é conhecida como úlcera de Bauru, que é a cidade de Bauru, no estado de São Paulo, experimentou um surto dessa doença, então ficou batizada aí como úlcera. Úlcera porque ela causa várias feridas ou ulcerações na pele, e ela é causada, então olha só, o agente etiológico dessa doença é um protozoário flagelado, repara aí na figurinha que ele tem flagelo, assim como o Trypanosoma cruzi, chamado de Leishmania brasiliensis, joia? O vetor desta doença
é a fêmea de um mosquito, chamado de mosquito palha, popularmente conhecido como birigui, tá? Está aparecendo aí na figura para você. Pode ser também chamado de flebótomo ou flebotomínio, e o nome científico dele é lutzomia. Então podem aparecer todos esses nomes em prova. O mais comum é flebótomo ou mosquito palha. Tá? Birigui e lutzomia vem pouco, mas também aparecem em prova para você. Então o mosquitinho é o vetor. Além de vetor, o mosquito também é o hospedeiro invertebrado desta doença. Tá? Tem como reservatório natural os ratos, os roedores são reservatórios naturais desse parasita. No ciclo dessa doença, o mosquito geralmente pica o rato, depois pica o ser humano, transmitindo para o ser humano, pode picar o ser humano, picar o rato, retransmitindo. Então o ciclo fica entre rato, mosquito e ser humano. Ah, tranquilo? Então, ó, vamos dar uma olhada nos sintomas aí. Essa doença, como o nome já fala, ela é tegumentar, ela afeta o tegumento, ela afeta a pele. Ela causa úlceras ou feridas na pele, como você está vendo na imagem aí. São feridas que não cicatrizam, que vão aumentando, podem ficar purulentas, abrem portas para outros tipos de infecções. Também é muito comum causar ulcerações na boca, na língua, na garganta, em outras cartilagens, como por exemplo no nariz, fazendo o nariz inchar muito. E o pessoal, né, apelidou de nariz de anta ou nariz de tapi, porque o nariz fica bem inchado, né? Parecendo um narizinho de anta. Então é uma doença que causa um incômodo, pode ser letal, pode ser fatal, pode deixar sequelas depois do indivíduo. Não é legal, mas tem tratamento, tem cura. Joia? O que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de leishmaniose? O combate ao vetor com inseticida, tela em porta e janela, mosquiteiro, evitar aí a reprodução desse mosquito, o controle também dos roedores, já que eles são reservatórios naturais, e construir ou abrigar longe de mata, porque esse mosquito ele é típico de área de mata. Então, quando for acampar, né, ou se quer construir em zona rural, botar a casa um pouco mais longe da borda da mata, ou montar a sua barraca um pouco mais longe da borda da mata, porque esse mosquito ele é noturno. Então, durante a noite aí, ele vai te picar e pode transmitir para você essa doença. Beleza? Tranquilo? Próxima doença para nós é o outro tipo de leishmaniose, que é a chamada leishmaniose visceral, também conhecida como calazar. Joia? Ou leishmaniose chagácica, também você pode encontrar com esse nome, porque o agente etiológico dela é o Leishmania chagáceo, é um protozoário diferente, também flagelado. Joia? O vetor da leishmaniose tegumentar e o vetor da leishmaniose visceral é o mesmo, ó. Repara que o vetor aqui continua sendo o mosquito palha, Então, ele pode transmitir tanto o Leishmania brasiliense quanto o Leishmania chagas. Igual entre as duas leishmanioses, qual é mais perigosa? Essa. Visceral significa víscera, ou vem de vísceras, né? E vísceras são os órgãos. Então ela vai afetar órgãos internos, beleza? Específicos aí, pode te levar a óbito, ela é mais perigosa. O reservatório natural são os cães e as raposas, galerite. E não tem uma notícia muito boa para dar aí, para os proprietários de cães. Há uma vacina para leishmaniose, vamos passar o slide aqui para te mostrar. Há uma vacina para leishmaniose que tem que ser dada no seu cãozinho para prevenir o seu cãozinho e acabar prevenindo você. Se não der, o cãozinho pode apresentar sintomas da doença e, infelizmente, para o cão não há cura. Então, se o seu cachorrinho pegar, você vai ter que, infelizmente, os médicos pedem para sacrificá-lo, porque ele vai ter sintomas o resto da vida. O tratamento para leishmaniose canina não é um tratamento que vai ter uma eficácia muito grande, então seu cachorrinho vai sofrer e em muitos casos o sacrifício é adotado. Então é importante você vacinar o seu amiguinho contra a leishmaniose, beleza? Aqui no Brasil, a vacinação de cães é feita entre o dia 3 de setembro e entre o dia 3 de outubro. Agora nós estamos passando pela campanha de vacinação da raiva, mas se você também já quiser vacinar o seu cãozinho para leishmaniose, aproveite, beleza? Então, o que essa doença causa de sintomas? Lesões no fígado, no baço e na medula óssea. Olha só, 3 pontos vitais do organismo. Podendo causar um inchaço do fígado, que é chamado de hepatomegalia, o inchaço do baço, que é a esplenomegalia, levando a anemias devido à baixa produção de hemácia pela medula óssea, hemorragia devido ao baixo número de plaqueta,
Também pode causar susceptibilidade a doenças oportunistas pelo baixo número de glóbulos brancos que são produzidos na medula óssea. Então, é uma doença que vai te deixar exposto a outras enfermidades. E a gente tem como dica de prevenção o combate ao vetor, principalmente a vacinação de cães e, infelizmente, a eliminação ou eutanásia dos cães infectados. Tá? Tranquilo? Então, ó, tem aí para você um link para você dar uma olhada, você que gosta do seu cãozinho, ver como é que funciona essa questão da vacinação, né? Qual que é o perigo para o cão e para o dono do cão sobre essa doença. Vale a pena você clicar no link aí depois e dar uma olhada, dar uma lida nessa reportagem. Tá joia? Última doença para nós de hoje é a tricomoníase, que é causada aí pelo Tricomona vaginalis. O nome já fala, é um protozoário que adora se alojar no aparelho feminino, na vagina. Ele pode ser adquirido de várias formas. O principal é através de relação sexual sem prevenção. O homem geralmente é assintomático, beleza? E ele pode transmitir para a mulher. Portanto, ela é uma IST, ela é uma infecção sexualmente transmissível, beleza? E tem outras formas? Tem. A menina pode pegar em piscinas, pode pegar em banheiro químico, compartilhando toalhas durante o banho ou roupa íntima, tá? Tudo pode pegar aí. Galinite, o que tem de sintoma? Sintoma, ela causa um intenso prurido vaginal, que é uma coceira na vagina. Coça muito, tá? Causa muita coceira vaginal. Lesões na uretra, corrimento, tá? Não pode ficar dolorido na hora do sexo, dolorido na hora de urinar, pode liberar um corrimento ali que vai ser um pus decorrente da infecção. Então não é legal, uma doença desconfortável, tá? Para a mulher, o homem geralmente é assintomático. O que tem aí de prevenção? O uso de preservativo, evitar entrar em contato com o assento do banheiro público, não compartilhar roupa íntima nem de banho, tá? Todas aí são medidas de prevenção para essa doença, beleza? Por hoje a gente fica por aqui. Tem a parte 2 aí para você pegar as outras doenças de protozoário. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E para qualquer dúvida, eu estou à sua disposição no Instagram que está aqui em cima. Um beijo grande. Até a próxima aula.